Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, mais uma semana, mais um dia, onde hoje na aula de filosofia vamos iniciar um novo capítulo, exatamente, onde vamos abordar pontos que vão levar você a refletir sobre o que está por trás das coisas. E antes de irmos propriamente para o conteúdo, a nossa parte introdutória, nós temos aqui as 3 questões da sua atividade de hoje. Então, se você não tem livro, não tem desculpa para não entregar a atividade, para não realizá-la, porque você tem elas aqui na nossa aula. Primeira questão fala o seguinte: qual tipo ou quais os tipos de experiência o eu lírico do poema vivencia? Percepção, lembrança e imaginação. Ele quer saber se é um desses 3 ou se pode ser os 3 ou 2, você vai identificar. Se tem percepção, se tem lembrança e se tem imaginação. Segunda questão. Você concorda que as teorias aprisionam as coisas? A gente vai ver o assunto ainda, só para você saber que tem que realizar a atividade. Se você concorda, como isso aconteceria? Terceira questão. Em sua opinião, olha aí, o que você pensa. Qual a melhor maneira de conhecer as coisas? De que maneira você pode conhecer as coisas? Copiar as perguntas no caderno, responder, tirar foto e enviar na pasta correspondente lá no Class. Pasta com relação ao nosso assunto da aula de hoje. E aí vamos para o nosso assunto, a nossa parte introdutória. Olha a pergunta que a gente começa na aula de hoje. O que está por trás do nome das coisas? Tudo que a gente conhece tem um nome, mas qual o significado? Por que é aquele nome? Quais foram as pessoas que escolheram esse nome? Por que esse nome passa a existir? Então, a gente vai ver isso no decorrer das aulas, não só hoje, mas no decorrer das nossas próximas aulas durante as semanas seguintes. Aí nós temos aqui a bengala, as moedas, o chaveiro, a dócil fechadura, as tardias, notas que não leram aos poucos dias. Que me restam os naipes e o tabuleiro. Um livro e em suas páginas e desvanecida, violeta, monumento de uma tarde, sem dúvida inesquecível e já esquecida. O rubro espelho ocidental em que arde uma ilusória aurora. Quantas coisas, limas, umbrais, atlas, taças, cravos, servem-nos, como tácitos escravos, cegas e estranhamente sigilosas. Durarão para além do nosso esquecimento. Nunca saberão que partimos em um momento. Todas essas palavras que foram mencionadas na leitura agora, por que elas existem? Por que elas são associadas especificamente àqueles objetos ou aquelas pessoas? Vocês já pararam para se questionar sobre isso? Por exemplo, por que na sua sala de aula, a cadeira, o nome dela é cadeira? Por que o quadro branco, o nome dele é quadro branco? Por que o pincel é pincel? Então, por que é esse nome? Como surgiu esse nome? Então, são questionamentos que alguns de vocês já se fizeram alguma vez, outros não, mas que em algum momento poderiam chegar a fazer. Continuando. Há um momento em que todas as teorias devem ser ignoradas. Conceitos e definições devem cessar em determinar as coisas. Os nomes não podem aprisioná-las. Nesse momento, as coisas devem dizer o que são independentemente de tudo, para que sobrevivam além do nosso esquecimento. Sem traduções que as adulterem, sem predefinições que falsamente as antecipem. Voltemos às coisas mesmas, pois só os conhecemos quando entramos diretamente em contato com elas.
No capítulo, nós vamos estudar a filosofia desenvolvida por Husserl, que é a definição, ou seja, ele defende a necessidade de investigar as coisas em sua origem, em sua pureza, antes de qualquer teoria ou classificação. Mas que essa investigação, fique bem claro, que essa investigação, ela não mude a visão que você tem sobre as coisas. Por quê? Porque é só o nome que está mudando, que você está questionando. O objeto, ele não vai sofrer alteração. A pessoa não vai sofrer alteração por conta da origem, por conta do significado da palavra. E dando continuidade, como eu mencionei para vocês, vamos estudar o filósofo Husserl, onde ele fala sobre a consciência e as essências. Então, vamos compreender para desenvolver conhecimento, experiência, raciocínio, ideias. De maneira geral, a palavra fenomenologia designa a área de investigação ou a ciência do fenômeno. Então, isso significa que, de uma certa forma, o fenômeno é o quê? A origem, o surgimento. Contudo, na história da filosofia, assumiu diversos significados, de acordo com o uso particular estabelecido por diferentes pensadores ou diferentes teorias. O termo não é novo. Ele já havia sido adotado por filósofos do século XVIII e filósofos do século XIX. Quem foram esses filósofos? Kant e Hegel. Já no século XX, o significado mais utilizado para esse termo foi estabelecido pelo filósofo e matemático Edmund Husserl, que inaugurou uma maneira de pensar conhecida como a fenomenologia. Por quê? É a forma de pensar, de entender, de investigar o significado das palavras. Mas como eu já mencionei para vocês, esse significado não vai alterar o produto. Por quê? Porque ele não vai sofrer modificação. A fenomenologia influenciou diversos pensadores e correntes filosóficas, entre elas o existencialismo. Vamos conhecer algumas dessas principais ideias. Quando eu mostro essa imagem para vocês, aqui vocês vão observar. Nós temos aqui, eu vou numerar para depois a gente conseguir identificar de forma que vocês percebam a diferença ou semelhança. Vamos lá, vamos numerar. Aqui nós temos o ponto 1, nós temos uma planta. Aqui nós temos o ponto 2, outra planta. Observe que elas são diferentes. Vou numerar o ponto 3, o homem na foto. E vou numerar o ponto 4, as laterais do palácio. Vou numerar o ponto 5, deixa eu alterar a cor. O ponto 5. Pronto, nós temos aí a numeração. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Número 1, nós temos a planta do seu lado direito. Número 2, nós temos a planta do seu lado esquerdo. São formas diferentes. Número 3, o homem ao centro da imagem. Número 4, as laterais do palácio. Número 5, nós temos o concreto. Número 6, nós temos outro concreto. Então, um do lado direito e o outro lado esquerdo. Vamos lá. Vou apagar a numeração para vocês identificarem agora. Vamos lá. Nós temos uma imagem espelhada. Vou fazer só até aqui.
Essa imagem espelhada dá a entender o quê? Se você observar cada um dos pontos que eu numerei anteriormente, existem pontos que você não vê ele da mesma forma. Por exemplo, a árvore, né, a planta, vamos dizer assim, ela segue o mesmo padrão. Esse padrão, ela segue o mesmo padrão espelhado. Esse foi o ponto 1. O ponto 2, aqui do lado. Ela segue o mesmo padrão espelhado. O ponto 3 foi o homem. Ele segue o mesmo padrão espelhado. Quando eu digo o mesmo padrão, a mesma forma. Mas você já consegue observar que o homem está o quê? De cabeça para baixo, né? Exatamente porque está espelhado. Mas nós temos o corpo dele por completo, não temos? Dá para perceber o corpo por completo. O ponto 4 que eu mencionei a vocês foi a lateral. A lateral continua da mesma forma? Continua da mesma forma. Mas nós temos pontos que não continuam da mesma forma. Por exemplo, aqui onde era o 5 e aqui onde era o 6, aqui embaixo, eles já não aparecem da mesma forma. Eles já sofreram alterações. Aqui seria o ponto 6 que eu havia colocado e aqui seria o ponto 5. Essa parte aqui, você não encontra aqui. Essa parte aqui, você só encontra um pedaço dela aqui. A visão, a imagem por completo. Essa é a pergunta agora. A imagem por completo. Vou subir toda. Olha a imagem. Agora eu vou baixar para você ver a imagem espelhada. Essa imagem no palácio, na mesquita, ela está representada da mesma forma? Ela está espelhada da mesma forma? Não, porque aqueles 2 pontos que eu mostrei para você são os 2 pontos que a gente não encontra da mesma forma, não foi espelhado do mesmo jeito. Nesse ponto, vem aquela lembrança daquele velho joguinho dos 7 erros. Se eu pedisse para você encontrar o erro nessa imagem, onde estaria o erro? Exatamente aqui. Esse seria o erro. Por quê? Porque ele não está da mesma forma. Deu para compreender? Eu espero que sim. E aí, essa imagem, com relação ao nosso assunto, ele está associado a um fenômeno que está relacionado com o nosso acontecimento físico, associado aos lugares que ocupam o espaço, ou seja, aquilo que a gente visualiza, aquilo que a gente observa, aquilo que enxergamos. Por exemplo, a chuva, a erupção de um vulcão, ou até o movimento das marés são exemplos de fenômenos naturais. Mas essas palavras na história da filosofia assumiam um sentido diferente. Por quê? Porque uma erupção vulcânica a gente já imagina, já analisa como uma consequência que vai causar danos à sociedade. Mas é um fenômeno natural, ele sempre existiu. A sociedade que foi se desenvolvendo próximo a ele. Isso é um exemplo, tá? Para muitos filósofos, a palavra fenômeno designa de algo que aparece em nossa mente ou consciência. Por exemplo, quando olhamos um gato, aparece em nossa consciência um animal. A gente entende ele como um animal. Então, a gente associa o gato a um animal. Esse mesmo processo ocorre com as coisas e objetos, que são representados sempre em nossa mente. Por isso que eu digo para você que os nomes hoje, eles podem sofrer alteração, mas os objetos, eles vão continuar sendo os mesmos. Por exemplo, mais outro exemplo, né? Pegando aqui o gato. A gente sabe que o gato é um animal. Mas vamos supor que dentro
de estudos, de pesquisa. São suposições, isso não aconteceu. É uma suposição. Que dentro de estudos, de pesquisa, supor que percebam que o gato não é um animal. E comecem a dizer que o gato é um vegetal. É um tipo de vegetação. Não tem sentido, não tem, mas pense. Quando a gente olhar para o gato, a gente vai saber que ele é quem? O gato. Mas a gente, a partir do momento que disser que o gato não é mais um animal, vai ser uma vegetação, vai ser um tipo de planta, ele vai continuar sendo chamado de gato. O que vai mudar? A nomenclatura, o que vai mudar? O nome. Mas a espécie vai continuar sendo a mesma. Espero que tenham compreendido. Se não tiver compreendido, podem perguntar. Existem muitas coisas ao seu redor que podem ser conhecidas. Você pode tocar a carteira, cheirar uma flor ou olhar um caderno. Tudo isso aparecerá em nossa consciência como um fenômeno, ou seja, não é o objeto externo em si, mas sim o que está em nossa mente. Então, não é só o que você está vendo, mas é o que a nossa mente já armazenou. É o que a gente já definiu dentro da nossa experiência, dentro do nosso conhecimento, de acordo com o que a gente vem vivenciando desde o momento que a gente nasceu até os nossos dias atuais, dentro da nossa humanidade. O nosso assunto introdutório a gente conclui aqui. Lembrando a vocês as 3 questões no caderno, perguntas e respostas, enviar a foto no Class. Qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!